Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde a quem já está em online. Ok, Jerónimo, boa tarde. Para me responder, tem que escrever no chat. Para me responder, tem que escrever no chat. Jerónimo, está a ouvir? Não, no chat da aula. No chat da aula. Ok? Onde eu estou a falar. Ok, ótimo, Jerónimo. Então, está no sítio certo. Ok? É só aguardar, ok, Jerónimo? Só aguardar. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Claudino. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Hoje entrei um bocadinho mais cedo porque a aula é livre, portanto estamos a tentar ajudar ao pessoal que está convidado a entrar. Quem é aluno, obviamente, tem que esperar mais um bocadinho, que entretanto começamos a aula, ok? Boa tarde, sou Jorge Ferreira. Hoje vamos ter aqui bastantes convidados, espero bem que eles consigam entrar. É super simples. Que o Paulo também está a tentar o outro formato. Vi uma falha qualquer, mas agora já está tudo ok. Continuam a ouvir-me, certo? Correto? Tudo ok? Sim? Ó, Sérgio Tiago, boa tarde. A ouvir, correto? Está tudo bem? Andréia, Jorge, Jerónimo, tudo ok ainda, certo? Ok, ótimo, ótimo. Vamos aguardar só mais um bocadinho, está bem? Boa tarde a todos. Okay, o Sérgio está a mandar uma boa tarde a todos. Já podem mandar likes. Oh. Podem mandar likes. Olá, Cleusa, boa tarde. Okay, vamos esperar sempre mais 3 minutos. Já agora, Jerónimo está aí como convidado, certo? Jerónimo está aí como convidado, certo? Tem que escrever aqui no chat, por favor. Muito bem, seja bem-vindo, ok? Já fez o registro na Drybox? Já tem o registro? Já fez testes?
Só para perceber, só para entender se já percebe algum... Ok, mas não fez registro? Não? Okay. O registro dá-lhe acesso gratuito a testes. Ok? No WhatsApp pode ir assistindo a estas aulas. Ok? Certo? E depois, também, obviamente, podemos lhe explicar como é que funciona. Já estamos na aula 9 do segundo módulo. Ok, como vocês estão a ver, já estão aí muitos alunos à espera da aula, digamos. Ok? Portanto, não perde nada em estar aí e perceber também como é que funciona a aula em si. Ok? Em relação ao registro, é fácil de fazer. Ok? Tem que entrar eu vou fazer aqui rapidamente, enquanto estamos aqui à espera. Ok? Vou partilhar só para você, se quiser realmente fazer o registro. Só um bocadinho. Tenho que abrir primeiro aqui só um bocadinho. Ok. Eu assim explico já. Já que estamos aqui, temos aqui sempre este bocadinho de tempo. Ok. Não quero esta. Só um bocadinho. Não me está a dar para partilhar. Não sei porquê, não estou a conseguir partilhar aquela... Só um bocadinho. Ver se eu consigo fazer de outra maneira. Já agora, assim o Jerónimo, se quiser fazer o registro. Ok. Deixa eu ver se eu agora já consigo partilhar. Não estou a perceber porque é que ele não me está a deixar partilhar ali aquela... Ok. Boa tarde a toda a atenção a entrar, ok? Só vou explicar aqui ao Jerónimo, e se tiver alguém aí como convidado, se estiver interessado em depois fazer testes gratuitamente, fazer o registro gratuito na plataforma, se não o fizeram ainda, ok? Penso que agora já estão a conseguir ver aí. Ok. Ok, portanto, aqui temos o site é este, cartacondocom.eu. Ok, Jerónimo? Jerónimo e quem esteja aí como convidado. Basta vir aqui abaixo onde diz prepara-te para o código, começar, escolher a plataforma, ou seja, a categoria de testes que quer, ligeiros, por exemplo. Basta meter um nome, um e-mail, o telemóvel e o conselho de residência, inscreve, vai receber um mail, ok? E nesse mail vai dizer para entrar em divebox.pt, ok? Insere o mail, o seu mail, e inserem a password que receberam nesse mail. A partir do momento que entram, vão ter acesso a testes, à parte da secretaria, etc. Portanto, vão ter acesso a esses testes. Deixem-me só mudar agora aqui o layout. Ok, tudo ao normal, certo? Boa tarde. Jerónimo, entendido. Depois eu posso lhe dar a explicação. Podemos dar a explicação através do WhatsApp, está bem? Ou depois até agendar uma chamada e ligar consigo e falar consigo, ok? Através do telefone para lhe explicar, ok? Para já, também já passámos 2 minutos do normal início da aula, ok? Portanto, estamos na aula 9 do segundo módulo, ok? E hoje vamos falar então, e já estamos aqui bastante, também estamos em direto para o YouTube, portanto,
Boa tarde a todos que também nos acompanham através do YouTube. Já agora, quem está aí como convidado... Ok, Jerónimo. Deixe de estar a assistir à aula. Ok? É sempre interessante perceber também como é que funciona a aula. Ok? Ótimo, obrigada. E se tiver, sempre que tenham alguma dúvida, seja o Jerónimo, os alunos já sabem como é que é. Escrevem no WhatsApp para repetir. Portanto, alguma dúvida que surja, ok? Eu repito o que for necessário. Ok? Muito bem. Boa tarde, Marcelo. Portanto, sejam bem-vindos ao módulo 9. Okay? Continuamos na unidade 1 e continuamos no tema regras de trânsito. Ok? E hoje vamos falar nos veículos de transporte de passageiros, portanto, naqueles que vocês chamam normalmente os autocarros. Ok? Vamos dividi-los por classes. Veículos de transporte especial, e aqui vamos falar naqueles veículos, por exemplo, que efetuam transportes de mercadorias acima das dimensões e que normalmente andam aí na via, que têm que ser acompanhados por um carro piloto. Então também vamos falar no carro piloto. Vamos falar, obviamente, nos veículos que transportam mercadorias perigosas, transportes explosivos, está aqui, ok? Ou então transporte de mercadorias perigosas. Vamos falar nos veículos que circulam em missão urgente de socorro, portanto, certas regras que são aplicadas a esses veículos, que tipo de veículos é que podem ser, como é que temos que assinalar a marcha de urgência, se não tivermos, ou seja, se não fomos construídos para desenvolver missões urgentes de socorro, não é? Como é que nós, com o nosso carro particular, se quisermos assinalar a marcha urgente, o podemos fazer, ok? Certas regras. Depois vamos falar na proibição de utilização de certos aparelhos, nomeadamente o uso do telemóvel, ok? Que contornação é, quantos pontos é que nos tira, certo? O que é que faz com quando a gente vai a falar ao telemóvel, o que é que faz, se diminui a visão, se diminui a concentração, se diminui a atenção, ok? Obviamente. E vamos terminar a aula com uma matéria muito, mas mesmo muito importante, que não vai ser só a tabela das velocidades, que é algo que vocês ouvem, e eu tenho que decorar a tabela das velocidades. É verdade. Vocês têm que saber a tabela das velocidades. Vou-vos apresentar aqui, aliás, ela está aqui. Vou-vos apresentar aqui uma tabelinha das velocidades que depois eu vou colocar no grupo do WhatsApp para quem quiser fazer o download e ficar com esta. É claro que vocês podem pesquisar e estudar pela tabela de velocidades que vocês quiserem. Okay? Esta fui eu que a construí. Acho que é simples e eu vou explicá-la de maneira que vocês percebam e depois consigam vocês construir a vossa própria tabela, ok? Depois vou, como eu disse, colocá-la no grupo. Mas se vocês quiserem utilizar outra tabela, basta escreverem tabela de velocidades, fazer uma pesquisa no Dr. Google, não é? E ele vai-vos dar tabelas construídas de uma maneira, outras construídas de outra maneira. Eu vou-vos ensinar a construir desta maneira. Acho que é das maneiras mais simples de vocês acabarem por depois até decorar, porque muitas das coisas na tabela de velocidades vai ser decorada, mas o que vocês têm que perceber é que o tema velocidades não vai ser só vocês saberem as velocidades e saberem a tabela das velocidades. Muito mais quando vocês já sabem, eu estou sempre a dar este tipo de conselhos e sempre a dar estas dicas e sempre a reforçar estas ideias, vocês vão precisar, obviamente, muito da teoria para a parte prática. E algumas dicas, algumas coisas que nós vamos falar aqui em termos de velocidades, onde é que temos que moderar, locais onde temos que moderar a velocidade, o que é o excesso de velocidade, o que é velocidade excessiva, ok? Portanto, é tudo dicas, vão ser tudo informações importantes, muito, ok? Para além da teoria, muito para além do vosso exame teórico, mas sim para serem aplicados nas aulas de condução, no exame de condução e depois no vosso dia a dia. É preciso aquela expressão, mais uma daquelas que vocês podem pôr, isto, porque os alunos estão a criar aí uma tabelinha, uma folhinha ao lado com estas dicas que eu vou dizendo. Uma das coisas que eu costumo dizer, nós temos que andar, nós temos que desenvolver o carro, andar onde temos que andar e moderar a velocidade onde temos que moderar. Ou seja, nós temos que simplesmente perceber os diferentes meios e temos que regular a nossa velocidade mediante esses meios, ou seja, mediante o que nós temos à nossa frente. Ok? Pronto, muito bem. Estão apresentados os objetivos da aula e, como eu disse, vamos começar pelos veículos de transporte coletivos, ou seja, normalmente vocês, pesados de passageiros, ou vocês muitas vezes dizem autocarros. Ok?
Primeiro, separação que temos aqui que fazer. Vamos primeiro separá-los a lotação. O que é a lotação? É o número de lugares. Ok? Quando um transporte coletivo tem uma lotação superior a 22 lugares, a 22 passageiros, ok? Esse é dividido em 3 classes. Ou seja, esses autocarros são divididos em 3 classes. Ou seja, os autocarros com lotação superior a 22 passageiros são divididos em 3 classes. Classe 1, classe 2 e classe 3. A classe 1, ok, e para vocês terem perceberem logo que tipo de transportes públicos é que são os da STCP, ou seja, são aqueles que fazem o transporte de passageiros só nos centros urbanos. Porquê? Porque tem tanto lugares sentados como pode transportar pessoas em pé, e por isso é que tem aqueles barões, aquelas pegas de uma pessoa se agarrar, certo? Portanto, pode transportar passageiros em pé e sentados, ok? E outra das características é que tem paragens frequentes, ou seja, estão sempre constantemente para-arranca, portanto, param basicamente em todas as paragens, ok? Chama-se então classe 1. A classe 2 já são construídos principalmente para passageiros sentados, mas há sempre um lugar nesse veículo que é chamada a coxia, que é um lugar reservado mais para trás do transporte público, ou seja, mais para trás do veículo pesado, em que tem os barões e que pode transportar pessoas em pé. São mais ou menos comparados com aqueles autocarros que fazem tipo intercidades, ou vão, por exemplo, Amarante, Paredes, Penafiel, ok, Hermesinde, Maia, Porto. Ok? Portanto, são esse tipo de autocarros. A classe 3 são os de turismo. Só podem transportar passageiros sentados, ok? E são aqueles autocarros que normalmente nós utilizamos para fazer excursões. São alugados para irmos, eu costumo falar muitas vezes, a Fátima, ok? Etc. Portanto, ou viagens de finalistas. Ok? Portanto, esse tipo de autocarros que depois, obviamente, temos que ir, só podem transportar. É claro que, eventualmente, durante a viagem, às vezes fomos a pé, etc. Mas o transporte essencial é de passageiros sentados. Ok? Depois, os que têm uma lotação não superior a 22 passageiros, esses já só se classificam em classe A e classe B. A classe A é com zonas para passageiros em pé, portanto pode levar passageiros sentados e passageiros em pé. E depois a classe B são construídos exclusivamente para levar passageiros sentados. Portanto, aqui, menos de 22, só existe construídos para levar passageiros classe A em pé e sentados, classe B apenas e só sentados. Importante isto. A obrigatoriedade deste tipo de veículos terem saídas de emergência perfeitamente assinaladas, e diz no próprio vidro que é, em caso de acidente, quebrar este vidro. E tem um martelozinho para quebrarmos esse vidro. Portanto, são tipo saídas de emergência, ok? E a obrigatoriedade deste tipo de veículos ter extintor. O extintor, ok, não é obrigatório em todos os veículos pesados. É obrigatório nos pesados de passageiros e, como nós daqui a um bocado vamos falar, vai ser também obrigatório em todos os veículos que façam o transporte de mercadorias perigosas. Ok? Óbvio. Mas neste caso, exclusivamente neste caso, estamos a falar da situação dos pesados de passageiros. É obrigatório, ok, terem extintor. Assim como se for transporte escolar, tem que ter muitas vezes um vigilante. O que é o vigilante? Para além do motorista, ter alguém, certo, que consiga gerir a situação de transportar crianças. Ok? Em relação a esta parte dos transportes públicos, tudo ok? Alguma dúvida? Não perceberam alguma coisa? É preciso repetir? Podemos avançar para o próximo veículo? Siga, Pavinho. Ok. Depois temos estes tais transportes, que são os tais transportes especiais. E porquê é que se chamam transportes especiais? Primeiro, para circularem, têm de ter uma licença própria. Ou seja, é pedido
para estes veículos poderem circular na via pública, tem que ser pedido uma autorização para que eles possam circular. Depois, pelas suas dimensões, ou seja, são um tipo de veículos que ultrapassam aqueles limites que nós vamos falar de comprimento e largura, que vamos falar numa aula mais à frente, na aula 13, ok? Vocês vão perceber que o comprimento máximo normal de um veículo é os 18,75. Muitas vezes estes veículos ultrapassam, ou a própria carga ultrapassa essas dimensões. Está aqui, este é um papelzinho idêntico à tal autorização, ok? Que tem que ser passada para a circulação e depois, muitas vezes, têm que ser acompanhados por batedores da GNR, e às vezes acontece, de irem veículos da GNR à frente e atrás a sinalizar esse tipo de veículos, como, ok, são também obrigados a ser acompanhados por um carro piloto, que é tipo isto. Já vou-vos mostrar. Antes de avançarmos, importante vocês perceberem que este tipo de veículos tem que ter uma sinalização especial. Deixem-me só. Ok. Penso que já estão a ver aí onde diz o painel P1 e o painel P2, certo? Já estão a conseguir ver isso? Sim? Feedback. Alguém que me ajude? A ver? P1 e P2 ou ainda não? Ou já fugiram todos? Sim, André? Ok, obrigado. Muito bem. O painel P1 e P2 são painéis que têm que ser colocados na extremidade da carga que sai para fora da caixa de carga do veículo. Ou seja, quando são alterados estes limites em termos de dimensões, é utilizado o painel P2 quando esse limite é para a retaguarda ou para a frente. Ou seja, como vocês vão ver ali, na extremidade do obstáculo que sai, tem que ser lá colocado aquele painelzinho para, obviamente, sinalizar e tornar mais visível o limite do obstáculo, ok? Então, para a frente e para trás, peço desculpa, temos que colocar o painel P2. O painel P1 é aquele utilizado nas partes laterais, ou seja, quando a carga é excedida lateralmente. Ok? Então pomos aquele painelzinho P1 nessa extremidade que lá está para tornar mais nítido, mais visível a parte que sai para fora do veículo. Ok? Em relação ao carro piloto, temos aqui já umas imagens, ok? Não precisa ser amarelo, ok? Portanto, tem que ter a luz rotativa, a laranja, que vai assinalar sempre que é um veículo que se aproxima, um veículo em marcha lenta e que se aproxima um veículo, já avançou um bocadinho demais, ok? Portanto, que se aproxima um veículo em marcha lenta e que se aproxima um veículo de grandes dimensões, ou seja, que as suas dimensões poderão afetar a nossa trajetória. Ou seja, se calhar vamos ter que, basicamente, abrandar e estarmos atentos, porque possivelmente, para além de ir em marcha lenta, ou vir em marcha lenta, que pode ser diferente para nós, ok? Certo? Vai, se calhar, ocupar mais espaço do que a sua via de trânsito. Ou seja, vai, se calhar, ocupar a via de trânsito em centro de controle, ou seja, a nossa via de trânsito. Ok? Portanto, sempre que vejam este tipo de veículos, tenham, obviamente, atenção, ok? Devido a esta situação, marcha lenta e suas dimensões, ok? Portanto, veículos de peso ou dimensões superiores ao legalmente fixados, ok? Veículos ou conjunto de veículos que excedem os pesos ou dimensões regulamentares, para poderem circular na via pública, tem que ter a tal autorização especial de trânsito emitida pelo IMT, que é o Instituto de Mobilidade dos Transportes. Pode ter que ser acompanhada por um ou dois carros pilotos. Isto depende muitas vezes também da sua dimensão. Pode ser ter que levar um à frente e outro atrás. Ok? Certo? Podem ter que ser acompanhados pelos tais batedores da GNR ou da polícia. Ok? E devem ter sempre sinalizados os limites
da carga que transportam. Lá está, utilizar o painel P2 para a frente ou para trás e utilizar o painel P1 sempre que exceda lateralmente. Ok? Dúvidas? Podemos avançar? E passamos então para os veículos que efetuam transportes especiais, neste caso, transportes de mercadorias perigosas. E a primeira coisa que vocês têm que saber, e isto nós já falámos, ok? Qualquer veículo que seja construído para fazer este tipo de transportes especiais, ou transporte de mercadorias perigosas, tem que ostentar, tem que ter um painel laranja, que é isso que vocês estão a ver aí na imagem, ok? Que depois tem esses números que vocês estão a ver, e esses números são importantes, vocês não os precisam de saber, mas são importantes, ok? E a justificação para ter esses números é, todos eles representam desde a mercadoria transportada, o perigo para as entidades competentes, por exemplo, num caso de um acidente com um veículo deste tipo, os bombeiros, ok, saberem com o que é que estão a lidar, com que tipo de perigo, com que tipo de fluido, ok, estão a lidar. E esses números representam isso. Ok? Portanto, os veículos que transportam mercadorias perigosas devem ser sinalizados com 2 painéis de cor laranja. Um à frente, outro à retaguarda. Indicando nos mesmos, ok, aqueles números que é o grau de perigo, ok, e a mercadoria transportada portanto, para as entidades competentes saberem, ok? Uma das coisas que também já falámos foi que este tipo de veículos tem que circular, sempre foi na última aula, ok? Na aula 8, na aula de terça-feira, falámos a obrigatoriedade da utilização das luzes médias ou luzes de cruzamento, e nós falámos, ou eu falei, nesta situação de qualquer veículo que efetua transporte de mercadorias perigosas ou explosivas, independentemente de ser ligeiro ou pesado, tem o painel laranja, tem que circular com as luzes médias, ok? Ou luzes de cruzamento acesas, que é a mesma coisa, ok? Depois, tem que ter o quê? Tem que ter etiquetas de perigo. Portanto, para além do painel laranja, depois tem sempre umas etiquetas complementares. Já vamos voltar atrás. Aqui até tem a explicação do que é que significa cada número. Pronto, isto que está aqui em baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são as etiquetas de perigo, ok? E para além disso, outra regra que já falámos, que é o que aparece aqui, que tem a ver com aquela limitação que nós falámos quando falámos na ponte 25 de Abril, em que nós dissemos os veículos que efetuam transportes de mercadorias perigosas só podem circular na ponte 25 de Abril entre as 2 e as 5 da manhã. Ok? Portanto, mais uma regra que é repetida e que nós já falámos. Depois, para além disso, algumas regras. As tais placas retangulares, lá está, o painel laranja. Os extintores, obviamente é obrigatório. Depois, sinais de aviso, ok? Depois, uma lanterna. Uma mala de ferramentas, ok? E depois regras básicas do tipo o condutor, porque tem que ter uma formação especial para poder conduzir este veículo, obviamente não pode fumar junto do veículo, dentro ou junto do veículo, certo? Portanto, tem que sempre sinalizar e pôr aqui, por isso é que eles têm aqueles cones, ok? Porque quando eles estão parados, por exemplo, nos postos de abastecimento, se vocês já repararam, quase certeza absoluta, eles põem assim uns cones à volta, certo? Que é para ninguém poder aceder para lá, ou seja, guardar ali um perímetro de segurança enquanto ele está a fazer o descarregamento do veículo, certo? Portanto, veículos que transportam matérias e objetos explosivos, ao fazerem uma operação de carregamento e descarregamento de carga, ok? Que pode não ser só cisterna, pode ser outro tipo de a situação dos foguetes, por exemplo, ok? Devem guardar pelo menos 50 metros de outros veículos estacionados. Portanto, ali à volta tem que ser criado um raio, ok? De segurança, ok? É ainda proibido fumar, ok? Vem como usar fogo na sua proximidade, principalmente durante uma carga e uma descarga, ok? Portanto, acho que também está entendido. Já agora, reparem, número do perigo,
Ok? Portanto, isto é só basicamente para ficarem com algum conhecimento. Agora já podem dizer que aquele número, não especificamente o que é que indica, mas é para as entidades competentes, ok? Saberem com que tipo de mercadoria é que estão a lidar. Ok? Mais etiquetas. Muito bem. Depois temos a situação dos veículos prioritários. Okay? Temos um veículo prioritário e a partir do momento que se fala em prioritário quer dizer que ele assinala a marcha de urgência. Se não, podemos dizer que é uma ambulância. Se não, podemos dizer que é um carro de polícia. A partir do momento que se utiliza o termo veículo prioritário, ok? É aquele que transita em missão urgente de socorro. Ok? Portanto, se eu disser este veículo prioritário, eu estou a dizer ele está a transitar em missão urgente de socorro. Ok? Portanto, um veículo prioritário é aquele que transita em missão urgente de socorro, ok? Prestação, pode ser de polícia, ok? Pode ser de segurança prisional, pode ser o carro dos bombeiros, ok? E que assinala adequadamente a sua marcha. E não pode fazê-lo, ok? Sem justificação. Então, obviamente é punido. Portanto, nenhum condutor de um veículo prioritário pode assinalar essa mesma marcha sem ter uma justificação para tal. Ok? Muito bem. Depois, há os veículos construídos para desenvolver essa missão urgente de socorro, os carros da polícia, o veículo do INEM, o carro dos bombeiros, o serviço prisional, ok? As ambulâncias. E depois, há os veículos particulares, nós, olá, boa tarde, Emanuel, ok? Seja bem-vindo. Portanto, há os veículos particulares que, não tendo, obviamente, a luz rotativa azul, nem o sinal sonoro característico, ok, de um veículo prioritário, mas nós próprios também podemos ser prioritários, desde que o façamos justificadamente. E nós, e isto é uma pergunta que sai muitas vezes em exame, ok, podemos utilizar os sinais sonoros, ok, ligarmos as luzes de perigo, que vocês chamam, e nós já falamos nas luzes, lá está, aula de terça-feira, indicadores de mudança de direção em funcionamento simultâneo, ou, que vocês costumam dizer, 4 piscas, que eu até disse, não faz sentido dizermos 4 piscas, porque agora a maior parte dos carros tem 6, porque tem nos espelhos, então vamos passar a chamar 6 piscas. Não, luzes de perigo, ou indicadores de mudança de direção em funcionamento simultâneo. E também podemos utilizar os máximos com os médios, os sinais de luzes. Ok, houve um aluno que até há pouco tempo me disse, eu não sabia que tinha que podia-se, porque eu pensava que, ok, vamos utilizar os máximos, vamos provocar encandeamento. Não, o que eles dizem aqui é os sinais de luzes. Os máximos médios, máximos médios, máximos médios, máximos médios. Ok, é uma maneira para nós, no nosso veículo particular, assinalarmos a marcha de urgência. Luzes de perigo, podem ser utilizados os sinais sonoros, pipi, 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 ok? E podem ser utilizados os sinais de luzes, máximos médios, máximos médios, máximos médios, ok? Algo que nós também, e agora vou puxar aqui um bocadinho para trás, algo que nós também já falámos, ok? Só para reforçar, a ideia que vocês têm é que a partir do momento em que um veículo prioritário assinala a marcha de urgência, passa a ter sempre prioridade. E o que nós aprendemos aqui é que a prioridade não é um direito absoluto. Ou seja, há situações em que, mesmo assinalando a marcha de urgência, um veículo prioritário não vai ter prioridade. Ainda se lembram? Ainda se lembram? Calma. Isso é outra coisa, Andrei. O termos de parar é outra coisa. O ter de parar, que eu já vou falar nisso, o ter de parar no stop, o ter de parar no vermelho, o ter de parar no agente, não significa que ele não tenha prioridade. Não é isso. Ok? Há 3 sítios, já vamos falar nisso, Andreia. Antes disso, há 3 sítios em que um veículo prioritário, mesmo assinalando a marcha, perde a prioridade. Quando está a entrar numa... Bora, estou à espera. Se alguém quiser falar, diga que eu... Ok, Manuela, então diz lá. É? Rotunda? Tem prioridade? Tem prioridade. Quando perdem a prioridade, estou a dizer, quando é que um veículo prioritário perde a prioridade? Quais são os 3 sítios em que um veículo prioritário, ou seja, uma ambulância,
assinalando a marcha de urgência, perde prioridade. 3 sítios. Já falamos num recentemente que foi dado na aula de segunda-feira. Que eu disse, exatamente, Cristiana, qualquer veículo que entra numa autoestrada tem de ceder a passagem a todos que já lá estejam a circular. Qualquer veículo que entre numa autoestrada, é claro que nós vamos reforçar estas regras na próxima aula. A aula de segunda-feira é uma das aulas mais importantes. É daqueles temas que vocês também mais erram, até na prática. É a maior causa de reprovação prática, que é a cedência de passagem, que vamos dar na próxima segunda. Mas esta regra da autoestrada, esta regra de vias reservadas a automóveis e motociclos, e há outra que eu falei que foi na passagem de nível, são os 3 sítios. Quando um veículo prioritário está a entrar numa autoestrada, quando um veículo prioritário está a entrar numa via reservada a automóveis e motociclos, e quando o outro veículo está a sair de uma passagem de nível, porque eu disse, qualquer veículo que atravesse uma passagem de nível, que também foi na última aula, desculpem, na aula de segunda-feira, tem prioridade sobre todos os outros. Ou seja, o veículo prioritário perde a prioridade à entrada da autoestrada, à entrada das vias reservadas a automóveis e motociclos e perde a prioridade quando o outro veículo estiver a sair de uma passagem de nível. Nestes 3 sítios, é os 3 sítios onde um veículo prioritário, ou seja, mesmo assinalando a marcha de urgência, estou a reforçar, perde a prioridade. Fora isto, ele vai ter prioridade. Ele vai poder, por exemplo, exceder os limites de velocidade, desde que não ponha em perigo os outros utentes da via. Agora, o que a Andreia pensou eu estava a falar, e também é verdade, ele é obrigado a suspender a sua marcha no vermelho, é obrigado a suspender a sua marcha no stop e é obrigado a suspender a sua marcha no agente. Agora, o suspender não quer dizer que nós, os outros condutores, não tínhamos que lhe ceder a passagem. Nós temos, por exemplo, no caso do vermelho, ele não precisa de esperar que fique verde. Ele pode avançar no vermelho, mas primeiro é isso que fazem, Emanuel. Não é? Porque a maior parte quando nós vemos, eles nem param no vermelho. A lei diz que um condutor de um veículo prioritário tem que parar primeiro no vermelho, depois pode avançar devagar, nós temos que lhe ceder a passagem, ok? Mas ele primeiro tem que... Eu sei que não param, mas a lei diz que tem que parar no stop, no vermelho e no agente. É claro que o agente, à partida, não lhe vai mandar parar. Infelizmente, exatamente, Andreia. Mas não é só os veículos prioritários, ok? Infelizmente somos quase todos, ok? E é isso que nós queremos tentar mudar também, certo? Obrigado-nos a estar aí e a fazerem as aulinhas e a registarem tudo direitinho, não é? Ok? Já agora, alunos, primeira palavra-chave, número 98. Portanto, primeira palavra-chave, número 98. Quem está aí como convidado, isto é um meio de validação da aula. Portanto, não é estar aí o vosso nome, a aula não é validada por vocês estarem aí com o vosso nome. É validada porque estes alunos vão ter que ir à Drivebox no final da aula e inserir 2 palavras-chave que eu digo durante a aula, em 2 partes distintas da aula. Ok? Já agora, Jerónimo, certo? Acho que era Jerónimo, se não me enganei. Peço desculpa. Número 98, ok? Já disse. Agora, a próxima vez que disser são 50 euros. Jerónimo, é para validarem, ok? Portanto, não é só estar aí. Portanto, entram, depois não querem saber, não vão ouvir, não vão conseguir validar a aula. Ok. Muito bem. Sérgio, multado, 100 euros. Depois eu vou fazer contas contigo. Ok. Está entendido em relação a ter ou não ter prioridade? Eles têm sempre prioridade. Ok? Têm sempre prioridade, exceto naqueles 3 sítios. Mas não esquecendo que, apesar de ter prioridade, tem que suspender a marcha no stop, suspender no vermelho e suspender perante o agente.
Outra coisa importante, e por isso é que eu parei o vídeo aqui, outra coisa importante em relação à situação dos veículos prioritários é a maneira como nós, condutores, temos que facilitar a sua passagem em certas situações. E aqui temos duas situações distintas. Quando circulamos numa via normal, nós simplesmente temos que nos abrir, ok? Mesmo que fosse frente a frente, afastar-nos para a berma e deixar a parte central da via para a circulação dos veículos prioritários. Portanto, fazer isto que vocês estão a ver aí na imagem. Ok? Portanto, é assim que tem que funcionar. E ainda posso-vos dizer, foi ontem, uma aluna começou a ouvir o veículo prioritário, encostou-se e lá vinha ele e passou. Maravilha. Bastava não se ter encostado, já não está a facilitar a manobra. Ok? Portanto, acontece. Portanto, não é, acontece só aos outros. A outra situação é nas autoestradas, em que aí sim, o que tem que ficar livre, estão a ver aqui a situação da passagem de nível, que estava ali, ok? O que tem que ficar livre, exatamente, o que tem que ficar livre no caso da autoestrada é a berma. Portanto, na berma, vou pôr para trás, desculpem que isto foi rápido, ok? Isto é a situação dentro de uma localidade, fora de uma localidade, numa via normal, abrir para a berma, ok? No caso das autoestradas, a berma, em caso de congestionamento, óbvio, ok? Filas nas autoestradas, a berma tem que estar livre e desimpedida para a passagem dos veículos prioritários. Ok? Em relação a esta situação, tudo esclarecido? Ok? Pronto. Proibição de utilização de certos aparelhos, nomeadamente o uso do telemóvel e, por exemplo, o que este condutor está a fazer, o manuseamento do GPS. Falando diretamente em relação ao GPS, a viagem deve ser programada antes de vocês iniciarem a marcha. Para evitar situações destas. Depois é claro que há situações em relação ao rádio, em que agora a maior parte dos comandos até do rádio é no volante, que é para minimizar o risco de vocês perderem a concentração em sintonizar ou porem o rádio mais baixo, etc. Ok? Mas continua a haver situações destas situações do GPS, em que muitas vezes, em vez de programarmos a viagem ou fazer o que ele fez, está a dar algum erro, vamos parar e vamos sintonizar e vamos ver então pôr isto correto. Ou então, obviamente, antes de sairmos de casa. E aí sim, paradinhos, vocês podem manusear e podem falar ao telemóvel, etc. Ou manusear o equipamento. Ok? Em relação à situação do telemóvel, é obviamente proibido. É permitido falarem ao telemóvel ou com auricular. Atenção, auricular, uma orelha, não é fones. Fones não é permitido. Tem que ser auricular, porque só podemos ter uma orelha ocupada. Ou então, obviamente, sistema de alta voz. Independentemente disso, apesar de podermos fazer, ok, é claro, e quando falamos em chamadas, falamos também em escrever mensagens, exatamente que é o que está agora a aparecer aí, obviamente isso tira-nos a concentração, tira-se o nível de atenção. Não nos tira visão. E porquê é que eu estou a chamar a atenção a isto? Porque sai lá perguntas e vocês lembram-se de dizer que tira-nos visão. Não nos tira visão. Nós não estamos a olhar para onde devemos. Mas nós não ficamos a ver pior. E é esse, muitas vezes, este tipo de coisas em português é que vocês confundem. Certo? Portanto, tira-vos concentração. Tira-vos atenção. O que pode, por exemplo, diminuir a vossa acuidade visual ou a vossa visão é as drogas, os medicamentos, a ingestão de bebidas alcoólicas. Isso sim. Agora, o telemóvel não nos tira a visão. Tira-nos a capacidade de atenção, capacidade de concentração. Ok? Falar ao telemóvel ou manusear algum tipo de equipamento contínuo, ok? É contornação grave, portanto, isso não mudou na lei. O que mudou recentemente na lei é a perda de pontos. Nós vamos várias vezes repetir isso e vamos dar isso aprofundado na última aula deste módulo, ok? As contornações graves, regra geral, tiram-nos 2 pontos. A maior parte delas tiram-nos 2 pontos. No caso do telemóvel, recentemente passou a ser, ou seja, mantém-se grave, mas em vez de nos tirar 2, tira-nos 3, como por exemplo
o excesso de velocidade, como por exemplo o álcool. O álcool de uma X taxa a uma X taxa, vamos dar isso na aula 2. Calma, já falo nisso, Marcelo. Vamos dar na aula 12, ok? O álcool vai de uma X taxa a outra X taxa, vai ser grave. Mas, em vez de tirar 2 pontos, vai-vos tirar 3 pontos. Portanto, há contornações que, apesar de serem graves, tiram-vos 3 pontos. Mas a maior parte, depois vamos ver isso, obviamente, vai-vos tirar 2 pontos. Ok? Portanto, em relação à situação que o Marcelo está a perguntar do fumar, o fumar diretamente não é multado. Agora, se tiveres, ok, tens de ter cuidado, é para acender o cigarro, esse tipo de situações. Agora, eles não é por aí que vão coisa. Agora, telemóvel, GPS, é mais as consequências, ok? Embora que o telemóvel seja das que as pessoas mais são apanhadas, ok? E muitas vezes acontece distrações em que vocês olham para a frente e já está, não é? Sim, por exemplo, já é punido deitarem a beata, deitarem qualquer tipo de resíduo para fora da janela. Isso já é punido, já pode ser punido. Ok? Portanto, tem lá um cinzeiro. Portanto, isso já é punido. Agora, devia de ser punido também. Mas, é assim, não vamos falar nesta situação do tabaco porque ele só não é... portanto, temos que respeitar toda a gente que fuma, ok? E depois, vocês sabem que não deixa de ser um negócio. Para o Estado, o tabaco também é um negócio. E recebem muito. É como os combustíveis, é como outra coisa qualquer, não é? Portanto, é assim, há quem fuma, há quem não fuma, temos que respeitar toda a gente. Agora, obviamente, nós já falámos aqui, no primeiro módulo, em situações de até enxutar um inseto. Não é? Certo? Termos alguma coisa, ou limpar os vidros. Tudo isso, ok, diretamente não está previsto na lei vocês serem multados, mas temos que ter consciência que são coisas que nos podem distrair, certo? E que simplesmente essa perda momentânea da concentração ou da atenção pode ser fatal. E garanto-vos que pode ser fatal. Muitas vezes as coisas acontecem e uma pessoa nem tem tempo mais nenhum de conseguirmos reagir e etc. Ok? Certo? Muito bem. Ok. Vamos então passar, e como vocês estão a perceber, vamos perder mais um bocadinho de tempo com esta situação da velocidade. Ok? Porque, sem dúvida, é um tema muito importante. Aquilo que eu disse para vocês registarem e começarem já a registar é muito importante. O vosso instrutor, tenho quase a certeza absoluta que vai-vos dizer muitas vezes andar onde temos que andar, moderar a velocidade onde temos que moderar a velocidade. Porquê? Porque vocês não podem pensar simplesmente em, ok, então vou fazer o exame, estou em segunda, vou devagarinho, o tempo passa mais depressa. Não, porque há coisas a cumprir. Vocês também têm que demonstrar desembaraço. Ou seja, vocês vão ter os tais, nós demos os 4 elementos principais da circulação rodoviária: homem, veículo, via, meio ambiente, certo? E nós falamos no meio ambiente. O que é que nós falamos em relação ao meio ambiente? Ele vai estar em constantes alterações, dentro, fora de uma localidade, dia, de noite, dentro de uma localidade, fora de uma localidade, autoestrada. Ou seja, vocês, no próprio exame, vão passar por diferentes situações, ok? E vocês vão ter que saber adaptar a vossa velocidade mediante essas situações. Ok? Sabendo que são condutores menos experientes, ok? E é aquilo que eu já disse várias vezes e que vocês também vão ouvir várias vezes, e é bom que metam isto na cabeça. Há uns que vão fazer uma mudança de direção a 2, ou até têm que parar. Há outros que vão fazer a 5, há outros que vão fazer a 10. O importante é vocês fazerem em segurança. Não é só porque o outro fez assim, eu também consigo fazer assim. Não. Cada um depois vai ter que ter noção das suas capacidades. Ok? Portanto, nós temos depois de demonstrar esse controle do veículo, e normalmente é algo que vocês chegam ao exame e conseguem fazer. Ou seja, vocês muitas vezes conseguem... é raro o aluno, acontece, obviamente, mas que reprova por falta de controle do veículo, e muitas vezes, e essencialmente, como continua a dizer, a atitude. A atitude porquê? Os erros acontecem por falta de atenção, por falta de concentração e por muitas vezes também queremos fazer mais que aquilo que sabemos. E nós temos que saber as nossas capacidades. Vocês vão ter que ter noção das capacidades. Assim como vão ter que ter noção em determinadas situações, eles dizem é verdade.
muitas vezes dizem, mas eu não sou experiente. Ok, vocês muitas vezes dizem, eu não sou experiente. Ok? Mas depois esquecem-se noutras situações em que já querem fazer mais que aquilo que sabem. Ok? Nós temos que ser coerentes. Vocês vão ter que ser coerentes e vão ter que perceber essas situações. E vamos ter que avaliar. Ok? E esta questão da velocidade é sem dúvida muito importante. Reparem, esta observação é mais uma que acreditem que é pertinente e é algo que vocês devem fixar. E vai ao encontro de uma das primeiras coisas que eu quero aprofundar em termos de... Ainda hoje perguntei a um aluno, numa aula de condução, perguntei isto a um aluno. É ver se ele se lembrava. Que é excesso de velocidade e velocidade excessiva. Ok? É igual eu dizer aquele veículo está em excesso de velocidade. Para vocês, é igual eu dizer velocidade excessiva? Excesso de velocidade, velocidade excessiva é igual? É português, mas é igual? Vai representar a mesma coisa ou não têm noção? O que é para vocês o excesso e o que é para vocês a velocidade excessiva? Daqui por um bocado espero que percebam isto. Ok? Agora, só para... Tipo uma pista. Tipo uma pista. Vai haver situações em que vocês, o vosso ambiente rodoviário é dentro de uma localidade. Ok? E é o mínimo que vocês têm que saber. Daqui por um bocado, quando chegarmos à tabela das velocidades, é o mínimo. Posso-vos dizer que foi uma pergunta de exame ontem de uma examinadora, num aluno. Quais é que são os limites máximos das diferentes vias? E vocês daqui a um bocado vamos ver, vai ser o 50 dentro, que essa normalmente toda a gente sabe, o 90 fora de uma localidade, 100 nas vias reservadas a automóveis e motociclos e 120, ou seja, estamos a falar nas máximas. Okay, vamos começar dentro de uma localidade. Vai haver locais dentro de uma localidade em que a velocidade máxima é 50 e vocês vão poder ir nos 50. Não tem ninguém à frente, a via até é larga, não tem nenhum sinal de perigo, não tem nenhuma passadeira, não tem nenhum cruzamento, então nós vamos ali nos 50. E ninguém vos pode dizer nada. Agora, há sítios dentro de uma localidade em que a velocidade é na mesma aos 50, em que se calhar naquele momento vocês vão ter que ir a 10 ou a 20 ou a 25 ou a 30. E vocês têm que perceber isso. Têm que perceber essa diferença. E está aqui aquela ponte que eu posso utilizar para a situação do excesso de velocidade e da velocidade excessiva. Excesso é sempre que vocês ultrapassam o limite de velocidade. Quer seja para aquele local, quer seja por sinalização. Imaginem, velocidade máxima dentro de uma localidade é 50. Se tiver um sinal de proibição de 40, ok? É 40 ou 50? Pelo conhecimento que vocês tiveram até agora, eu tenho que cumprir o sinal ou a regra? Ou a lei? 40, porque o sinal prevalece sobre a lei. Ou seja, nesse caso, se eu ultrapassar os 40, eu estou em excesso. Se não houver sinal nenhum, estou dentro de uma localidade, eu vou acima dos 50, eu estou em excesso. Daqui a um bocado vamos dar os limites de velocidade. E eu vou-vos dizer, olha, o limite de velocidade, por exemplo, para um quadriciclo ou para um veículo agrícola, ok? Dentro de uma localidade é 40. Não, desculpem, é quadriciclo, é 40. Se ele for acima dos 40, ele está em excesso de velocidade. Ou seja, sempre que nós ultrapassamos um limite de velocidade, quer seja perante a sinalização para o nosso veículo que estamos a conduzir ou perante a lei, eu estou em excesso de velocidade. Ok. Agora, imaginem, dentro de uma localidade, limite máximo de velocidade 50, eu ia a 40, o veículo da frente travou, eu travei, mas bati-lhe. Ou seja, não tive tempo de parar. Então eu não ia em excesso, porque eu não ia acima do limite, mas ia com velocidade a mais para aquela situação. E muitas vezes vocês dizem, qual é a velocidade máxima? É assim, eu ia a 50. Era. E agora, se aquele carro se metesse à tua frente, como é que tu ias conseguir parar? É que vocês depois esquecem-se. É que ainda por cima respondem e dizem, eu estava dentro do limite. Ok. Não estavam em excesso, mas estavam com velocidade excessiva. Ou seja,
Nós daqui a um bocado vamos dar locais onde é obrigatório moderar a velocidade. Se vocês não o fizerem, vocês podem estar em velocidade excessiva. Com velocidade excessiva. Sempre que nós não regularmos a nossa velocidade mediante a situação, mediante a intensidade de trânsito, mediante aquela situação em si, as condições ambientais adversas. Como muitas vezes alguns alunos dizem, e apanhei o vermelho, já não fui a tempo de trabalho. Porquê? Estava dentro do limite, mas estava com velocidade a mais, já não conseguiu parar antes do vermelho. Já não conseguiu parar antes da risca branca que tem para pararmos no vermelho. Porquê? Porque não regulou a velocidade antes. E reparem noutra coisa muito importante. O excesso de velocidade, ok, vai poder ser uma contornação leve, vai poder ser uma contornação grave, dependendo do excesso, ou vai ser poder ser uma contornação muito grave. Dependendo do que nós vamos a mais, e já vamos ver isso, pode ser uma contornação leve, só multa, pode ser grave, perda de pontos, a multa, perda de pontos, inibição de conduzir, ou pode ser muito grave. Ok? Agora, a velocidade excessiva... Calma, Marcelo. Já vamos ver. A velocidade excessiva é sempre grave. Sempre que você... Repare, e qualquer contornação grave no exame dá reprovação. Para vocês perceberem. O excesso pode ser lá, leve, grave ou muito grave. A velocidade excessiva, ou seja, imaginem que vocês mudam de direção com velocidade a mais e até não controlam o carro. Grave, acabou. Imagina que vocês estão tão perto do sinal, do sinal luminoso, fica vermelho, vocês até iam a 40, num sítio que é 50 a máxima. Aquilo fica vermelho, vocês travam, param à frente do risco branco, já está. Perceberam a ideia? A diferença entre excesso de velocidade e velocidade excessiva. Isto vai muito para além da teoria. Isto vai muito para além do exame teórico. Isto que eu estou a dizer vai muito para além de testes, de perguntas dos testes que vocês vão fazer. Isto é uma mensagem muito... É aquilo que eu digo. O código é para sempre. Não se esqueçam disto. Porque muito mais quando dermos daqui para um bocado falarmos na tabela, e eu vou-vos explicar a tabela, é a última parte da aula, que é para vocês depois construírem e pegarem nela em casa, ao mesmo tempo que estão a ver a aula, ok? Ou rever, neste caso, reverem a aula, construírem a vossa tabelinha mentalmente, ok? Que eu acho que é a maneira mais simples, é claro, porque como já disse, vocês depois vão poder decorá-la da forma que quiserem. E já agora, para aqueles que perguntam porque é que eu não vou conduzir um pesado, porque é que eu tenho que saber a velocidade dos pesados? Eu não vou conduzir um motociclo ou um triciclo, ou porque é que eu tenho que saber? Porque é a única categoria que vocês tiram em que vão dar isto. Se tirarem pesados daqui no futuro, não vai-vos sair perguntas de velocidade, vai-vos sair perguntas de mecânica. Então vocês têm que saber as velocidades desde que tiram ligeiro. Por isso é que têm que saber aquelas todas, certo? Ok? Pronto, é por isso que alguns também dizem, que raio eu vou precisar disto, porque só vou conduzir um automóvel ligeiro. Não, vocês no futuro podem não ter interesse neste momento, mas às vezes outras coisas podem fazer com que vocês tenham que ter interesse em tirar pesados, até por uma oportunidade de emprego, por exemplo. Perceberam a mensagem? Pronto. Percebam mesmo isto, ok? Agora, vamos ver então a situação do excesso, ok? Dentro de uma localidade, DL, dentro de uma localidade, ok? E falando no grupo 1, falando nos automóveis ligeiros e falando nos motociclos, ok? Falando nos automóveis ligeiros e nos motociclos, a velocidade, ou seja, o excesso, é visto de 20 em 20 km. Ok? Quilómetros por hora. Ou seja,
Se nós partirmos dos 50, imaginem que estamos dentro de uma localidade, o limite máximo é 50. Ok. Se nós formos acima dos 50 até aos 70 km, é leve. Se formos de 70 para cima até 90, ou seja, é sempre os tais 20, ok? É grave. Dos 90 para cima é muito grave, ok? Sendo que aqui depois existe outros 20, que é na mesma muito grave, só que o valor da multa é muito maior. Ou seja, eles aqui fazem tipo de 90 até 110, ok? E de 110 para cima é ambas muito grave. A partir dos 90, dentro de uma localidade, passa a ser muito grave, mas o valor da multa, obviamente, eleva. Ok? Fica mais caro. Está bem? Se for pesados, se for um veículo pesado, esta diferença aqui dos 20 já não é de 20 em 20, mas sim de 10 em 10. Ou seja, imagina que partimos na mesma dos 50, ok? Isto aqui já para pesados. 50 até 60 é leve, de 60 até 70 grave e de 70 para cima muito grave. Ok? Certo? Fora de uma localidade, o excesso de velocidade já é nos automóveis ligeiros e nos motociclos de 30 em 30. Ou seja, por exemplo, podemos ser autoestrada. 120, ok? 120 com 30 dá, se eu sei fazer contas, 150, certo? Se eu estiver enganado, digam, que eu às vezes engano. 150 com 30, 180. 5, 6, 7, 8, exatamente. Grave. 180 para cima, muito grave. Ok? Se for os pesados, é de 20 em 20. Está percebido isto ou não? É preciso repetir alguma coisa? Ou já é muita velocidade que espetaram? Ok. Então, interessante. Em termos de excesso de velocidade, eu conheço duas perguntas de exame. Em termos de excesso de velocidade, eu conheço duas perguntas de exame. Ok? Ambas é a mesma imagem, é a mesma situação, ok? E temos, está aqui o nosso veículo, já sabem, Jerónimo vai-se preparando para os meus desenhos ótimos, excelentes, Picasso, ok? Temos um sinal de fim de 30, ok? Fim de 30, e nós estamos aqui. O que é que vocês têm que deduzir? Que a velocidade máxima que podemos praticar nesse momento e nesse local é 30 km por hora. Porquê? Porque está ali o final de 30, estou antes do sinal, no local onde eu estou, a velocidade máxima que eu posso circular é 30 km por hora. Certo? E a pergunta diz que nós estamos a circular naquele momento a 60 km por hora. E pergunta qual é a contornação. Ou seja, se é leve, se é grave ou se é muito grave. Estou à espera. 30 com 20 dá 50. Leve. Certo? 50 com 20 dá 70. Grave. Certo? Então, qual é a resposta? Eu tinha que ir a 30. Vou a 60. Onde é que está? Está no leve ou está no grave? Onde é que está o 60? Está entre o 30 e o 50 ou entre os 50 e os 70? Quem é que não percebeu? Quem não perceber, diga. Isso não é vergonha nenhuma, ok? O que é que faz diferença? É vocês verem o sinal. É que se vocês não virem o sinal, deduzem que é dentro de uma localidade, deduzem 50. Mas não, está lá o sinal. E vocês têm que ver que é 30. A outra é igual,
Só que diz que vamos a 80. E se formos a 80, já a resposta certa já passa a ser muito grave. A 60 é grave. A 80, a resposta é muito grave. Por aquilo que eu expliquei. 30 com 20, 50. 50 com 20, 70. 70 com 20, 90. Dúvidas? Dúvidas? Nada? Ok? Está entendido? Ok. Ótimo. Siga. Muito bem. Ora bem. Velocidade é o espaço ou distância que percorremos numa certa unidade de tempo. Isto é definição. Ok? O condutor deve regular a sua velocidade de modo a poder, em condições de segurança, executar as manobras cuja necessidade seja de prever e, especialmente, fazer parar o veículo no espaço livre e visível à frente. Por isso é que nós falamos, quanto maior for a nossa velocidade, maior terá que ser a distância de segurança. Portanto, para regularmos a nossa velocidade, devemos então ter em consideração as características e o estado da via e do nosso veículo, a presença de outros utilizadores, quer seja peão, quer seja veículos, ok? A carga transportada, porque uma carga com grande peso não é fácil depois parar o veículo, às condições meteorológicas ou ambientais e, obviamente, à intensidade de trânsito. Ok? Atenção também que não só é punido o excesso ou a velocidade excessiva, mas naquela lei que existe de não podemos circular de modo a prejudicar a circulação dos outros, ou seja, velocidade demasiadamente lenta não pressupõe fluidez. Os carros circularem, quem nos tiver identificado com o termo fluidez, fluidez é um dos princípios da condução, a economia, a fluidez, a comodidade, nós falámos no início, portanto, nós temos que, o trânsito tem que fluir. Portanto, se circular devagar demais, obviamente, também é motivo de multa. Ok? Certo? Pronto. Depois, atenção àquela situação que nós falámos da utilização dos luzes do perigo na redução súbita da velocidade. Atenção quando nós temos que fazer alguma redução mais repentina da nossa velocidade, sinalizarmos com as luzes de perigo. Foi falado na última aula. Ok? E depois, o condutor deve moderar especialmente a sua velocidade. E agora, como é que vocês acham, quando estiverem, por exemplo, numa aula de condução, ok? Como é que vocês acham que um instrutor, a pessoa que vai ao vosso lado, vai perceber que vocês estão a ver, que estão-se, por exemplo, a aproximar de uma passadeira? Qual é a vossa reação? Ou seja, vocês vão a conduzir normalmente, ok? E de repente começam a ver o sinal de perigo da aproximação de passadeira e vê-se a passadeira lá à frente com o sinal azul. Certo? Então vocês dizem, como é que vocês transmitem? Exatamente. Muitas vezes vai bastar vocês tirarem o pé do acelerador. O problema é que vocês não fazem isso. Muitas vezes vai bastar vocês tirarem o pé do acelerador. E o examinador ou o instrutor, ok, já viu a passadeira. Porque, que é uma das que eu costumo dizer muitas vezes, que é, olha, quando nós damos a aula de velocidades, nós falamos assim, locais onde somos obrigados a moderar a velocidade, certo? E eu disse, nas passadeiras, ou disse nas passadeiras que têm peões? E o aluno começa a dizer, nas passadeiras. Então, porquê é que agora acabamos de passar? Porque depois vocês respondem, não tinha peão nenhum. E se aparecesse? Percebem? Estão a perceber isto? É que depois vocês próprios
contradizem, ou seja, até respondem, até sabem, mas não aplicam. Isto não é para se saber e para não aplicar. É para se saber. Aliás, demonstramos que sabemos aplicando. Que é isso que vocês têm que fazer. Vocês não têm que falar. Vocês não vão ter que, em condições normais, quando estiverem a fazer aulas ou estiverem a fazer o exame, vocês não vão dizer, olha, estou a ver ali uma passadeira. Não. A vossa comunicação vai ser com o carro, com o sinal dos comandos do veículo. Acelerando, travando, trocando de caixa, virando o volante, sinalizando, dando o pisque. Ok? Então, tenham atenção também a isto. O condutor deve então moderar especialmente a velocidade. A aproximação de passagens assinaladas na faixa de rodagem para a travessia de peões ou agora também dos velocípedos, vocês sabem. A aproximação de escolas, hospitais. Esta dos hospitais é uma que sai muito, que é moderar a velocidade e evitar fazer ruídos. Sai muitas vezes esta pergunta. Portanto, a aproximação de escolas, hospitais, creches, estabelecimentos similares, pode ser um lar de idosos, ok? Nos locais, desculpem, nas localidades ou vias marginadas por edificações, ou seja, quando temos muitas interseções, quando temos muitos prédios, obviamente, porque há a probabilidade de aparecer-nos um peão. A aproximação de aglomerado de pessoas ou animais, nas descidas de acentuada inclinação. Depois, curvas, cruzamentos, entroncamentos, retundas, lombas e outros locais, sendo eles de visibilidade reduzida. A obrigação de moderarmos a velocidade nas pontes, nos túneis e nas passagens de nível. Nos troços de via em mau estado de conservação, ou seja, que estejam com buracos. Ok? Molhados, com óleo, com areia, lameados, ok? Que o piso que possa oferecer, obviamente, condições de falta de aderência. Os pneus não aderirem bem ao chão. Exatamente, Andreia. No stop é 1, 2, 3, macaquinho chinês. Param e contam. 1, 2, 3, macaquinho chinês. Podem contar só para vocês, ok? Não precisam estar a contar. Nos locais assinalados com sinais de perigo, nós falamos nisto, ok? Sempre que exista grande intensidade de trânsito. Ok? Certo? Portanto, sempre que existe um maior número elevado de veículos em circulação, mais a velocidade tem que ser moderada. Os condutores, que é aquilo que eu disse também, não devem transitar em marcha lenta, cuja essa lentidão causa embaraço injustificado aos outros utentes da via. Ok? Certo? Já agora, sempre que os limites de velocidade sejam impostos por sinalização, ou seja, vocês saberem que é 50 e ter lá um 40, ou saberem que é 90 e terem lá um 70 ou um 80, ou até, por exemplo, o limite mínimo na autoestrada dos 50, sempre que exista um limite de velocidade, quer seja máximo, quer seja, no caso da obrigação, mínimo, chama-se isto, imposto por sinalização, chama-se isso um limite especial de velocidade. Portanto, limites especiais de velocidade é quando esses limites de velocidade são impostos por sinalização. Quer seja velocidade máxima, que é os sinais de proibição, com a velocidade lá dentro, ou velocidade mínima, que é o sinal de obrigação. Ok? E passamos então para a tabelinha. Ok? Certo? Eu vou explicar a tabela. Depois vou colocar a mesma nos grupos do WhatsApp. Para quem quiser, obviamente, fazer o download e imprimir, conforme quiserem. Ok? Eu apenas vou explicar. Ok? E, se vocês repararem, tem aqui muitas particularidades e tem coisas que eu assinalei em que a própria as frases que tem aí por baixo vai-vos ajudar a perceber a tabela. Ok? Muito bem. O que eu vou tentar explicar-vos é, entre aspas, os mínimos dos mínimos, mas é e costuma ser essencial para vocês chegarem lá. Ok? Portanto, aqui em cima eu tenho as diferentes vias. A primeira é a zona de coexistência, que é que ainda hoje um colega vosso, num dos grupos, pôs o tal sinal novo que eu mostrei-vos, que tem a criancinha a brincar com a bolinha, ok? É a tal zona
onde coexistem, onde existem ao mesmo tempo, onde circulam ao mesmo tempo quer veículos, quer pessoas, onde as pessoas podem fazer joguinhos e etc., em que o peão, obviamente, tem prioridade. E se vocês repararem, esta é fácil. Vai ser 20 sempre. Olha. Portanto, aqui não tem nada. Qual é a velocidade máxima numa zona de coexistência? 20. Morreu, acabou. Certo? Portanto, aqui temos as vias, zona de coexistência, dentro de uma localidade, e aqui temos fora de uma localidade. Aqui fora de uma localidade, ok, está englobado, deixa-me pôr aqui que assim vocês percebem, os ICs, que é os itinerários complementares, ok, os IPs, que é os itinerários principais, que é aqueles de cor verde, os ICs branco e preto, e, obviamente, as estradas nacionais, estradas nacionais, certo? Que também são cor da sinalização branca e preta. Os IPs é o verde e branco, ok? Portanto, quando aqui falamos fora de uma localidade, podem estar inseridas aqui, obviamente, os ICs, itinerários complementares, os IPs, itinerários principais e as estradas nacionais. Depois temos as vias reservadas a automóveis e motociclos, ok? E, por fim, temos a autoestrada. E o mínimo que vocês têm que saber, que é a máxima em todas as vias, é o 20, o 50, o 90, o 100 e os 120. Isto é o mínimo. É daqui que parte todas as outras velocidades para os outros veículos. E uma das coisas que vocês também têm que saber, que a máxima em todas as vias será sempre para o ligeiro de passageiros. Eu aqui só pus os automóveis. E por esta ordem, ok? E por esta ordem, sempre ligeiro de passageiros, ligeiro de mercadorias, pesado de passageiros, pesados de mercadorias. E depois ficamos os ligeiros de passageiros com reboque, o ligeiro de mercadorias com reboque, o pesado de passageiros com reboque e o pesado de mercadorias com reboque. Ok? Portanto, vocês metem as vias em cima, coexistência, localidade, fora da localidade, vias reservadas, autoestrada, e esta ordem, para vos calhar bem, tem que ser assim. Ligeiro de passageiros, ligeiro de mercadorias. Pesado de passageiros, pesado de mercadorias. E depois, ligeiro de passageiros com reboque, ligeiro de mercadorias com reboque, pesado de passageiros com reboque e pesado de mercadorias com reboque. Ok? Reparem, no caso dos automóveis, se formos para dentro de uma localidade, é para todos 50, exceto o de baixo de vez. Qual é o de baixo de vez? Pesado de mercadorias com reboque é 40. Está aqui. 40. O único veículo automóvel, ok, que circula a 40 nas localidades. Automóvel. Estamos a falar em automóveis. Ok? Depois, fora de uma localidade. Isto são particularidades. Repara, fora de uma localidade, aliás, uma das coisas que eu costumo dizer, sempre que nós passamos de um ligeiro de passageiros para um ligeiro de mercadorias, exceto na zona de coexistência e dentro de uma localidade, há sempre menos 10. Reparem, 90, 80, 100, 90, 120, 110. Ok? Que é outra particularidade. Okay? Depois, basta-vos sair um IC, um IP, uma estrada nacional e que diga este automóvel atrela reboque, reparem, 70. Basta dizer, aquele automóvel é ligeiro e leva reboque. Aquele automóvel é um pesado de passageiros e leva reboque. Está a circular num IP, num IC, numa estrada nacional, ou seja, é fora de uma localidade, é 70. Ok? Depois, outra parte, que é isto que está aqui. Outra particularidade. O que é que aconteceu de importante em Portugal no ano de 1998? A Expo. Vocês podem aplicar esta situação da Expo 98 nas vias reservadas aos automóveis. Reparem, metem 1, 9, 9, 8. Ou seja, ligeiro de passageiros 100, ligeiro de mercadorias 90, pesado de passageiros 90, pesado de mercadorias 80. Que é isto que está aqui.
E podem aplicar a Expo 98 também nas autoestradas aos automóveis que atrelam reboque. Ou seja, ligeiro de passageiros com reboque 100, ligeiro de mercadorias com reboque 90, pesado de passageiros com reboque 90, pesado de mercadorias com reboque 80. Aqui nas autoestradas, vocês, a primeiros de cima é sempre menos 10. Reparem, se vocês construírem isto e lembrarem, ok, nas autoestradas é sempre menos 10. Ligeiro de passageiros 120, ligeiro de mercadorias 110, pesado de passageiros 100, pesado de mercadorias 90. E depois vou aplicar a Expo 98, 1998. 100, 90, 90, 80. Estão a perceber como é que está construída a tabela? Sim? Pronto. Só há aqui uma, reparem aqui, eles põem um ligeiro de passageiros com reboque e um ligeiro de mercadorias com reboque a poder andar a menos que um pesado de passageiros com reboque. É assim que está na lei. Não sei como. Um pesado de passageiros com reboque numa via reservada pode ir a 90. Um ligeiro de mercadorias e um ligeiro de passageiros com reboque só pode ir a 80. É o que está. Não sei quem é que se lembrou de fazer isto, mas pronto. Se calhar é alguém que conduz um pesado de passageiros, anda sempre nas vias reservadas. Ok? Isto é a primeira parte da tabela. Agora, atenção àquelas perguntas que não têm a velocidade certa. Ou seja, imaginem que vos sai ligeiro de passageiros com reboque e vocês sabem que é 70. E eles metem tipo 90, 80, 60. E vocês têm que responder 60. Porque se eles podem ir até 70, obviamente podem andar a 60. E eles fazem muito isso. Ou seja, muitas vezes não vos dão... Vocês sabem, eu tenho a certeza para a tabela, como o instrutor que me deu, que era 100. Mas eu não tenho aqui 100. Tem 110, tem 115 e tem 90. Ok, se é 100, se ele pode ir até 100, obviamente pode ir até 90. E é 90 que vocês têm que responder. Perceberam esta ratoeira também? Vai-vos sair, de certeza absoluta. Ok? Pronto. Para vocês perceberem ainda também, ok? É como porque eu ali só pus automóveis. Mas o que é que eu vos pus aqui em baixo? Veículos com velocidades iguais. Ou seja, um ligeiro de passageiros, se vocês quiserem, se a pergunta for um motociclo com mais de 50 centímetros, ok? Um motociclo simples, um motociclo com duas rodas com mais de 50, é igual ao ligeiro de passageiros. Ou seja, é aquela máxima, é tal 20, 50, 90, 100, 120. Um motociclo de duas rodas com mais de 50 centímetros cúbicos é igual ao ligeiro de passageiros. Ou seja, 20, 50, 90, 100, 120. Ok? Se a pergunta for um triciclo, basta vocês saberem do pesado de passageiros. Ou seja, 20, 50, 80, 90, 100. Sai muitas vezes, por exemplo, triciclos na autoestrada. Ok, o pesado de passageiros na autoestrada é 100, o triciclo também é 100. Ligeiro de passageiros com reboque é igual ao motociclo com carro. Aqueles motociclos que têm a sidecar, ok? São iguais. Ou seja, vocês vão cá acima. Ligeiro de passageiros com reboque. 20, 50, 70, 80, 100. E sabem, motociclo com cilindrada com carro lateral. Com mais 50 com carro lateral. Depois temos o automóvel pesado de mercadorias com reboque. É igual às máquinas industriais com matrícula. Ok? Portanto, a máquina industrial com matrícula, que é uma máquina que pode, por exemplo, circular na autoestrada, porque tem matrícula, máquina industrial com matrícula, é igual a um pesado de mercadorias com reboque. Ou seja, é debaixo de vez os 20, 40, 70, 70, 80. Estão a perceber, sim ou não? Acham que vai ser fácil? Acho que sim, mas pronto. É só um bocadinho de trabalho, mas isto, atenção, isto é daquelas coisas que têm que ser decorados. Ok? Eu posso vos dizer muitas vezes, eu próprio, às vezes fecho os olhos e, ok, vou lá construir a tabela mentalmente. E vocês, opa, há muita gente que me diz, oh Bruno, eu consegui, coisa e começo a escrever e faço a tabela direitinho. Ok? Foi assim que muitos conseguiram, ok? Pronto. Este aqui, que é a última tabelinha, são só aqueles veículos, os restantes,
que só podem entrar, só podem circular na localidade ou fora da localidade. Então temos os motociclos até 50, 40 dentro de uma localidade, 60 fora de uma localidade. Temos os quadriciclos e os ciclomotores, que é 40 dentro, 45 fora. Temos os tratores agrícolas, que é 30 dentro, 40 fora. Temos as máquinas agrícolas, os tratocarros, os motocultivadores, que eu não pus aqui, portanto, motocultivadores, 20, 20. E temos as máquinas industriais sem matrícula, que é 30, 30. E podem acrescentar aí comboio turístico, 25 km por hora, o máximo. Comboio turístico, 25 km o máximo. E está aqui a tabelinha das velocidades. Está? Jerónimo. Foi fixe? Gostou? Não sei se está aí alguém como convidado mais, para além do Jerónimo. Ok? Portanto, sejam todos bem-vindos. Jerónimo, não prometo hoje, mas amanhã, se quiser agendar uma hora, podemos agendar uma hora para ligar e falar, para explicar, está bem? Sem problema. Fixe. Diz lá, Sr. Jorge, qual é a dúvida? Ok, Jerónimo. Vou anotar, está bem? Ora bem. Segunda palavra-chave. Fora da hora fica mais caro, Jorge. Como é que eu vou te explicar? Segunda palavra-chave, que até já me perdi. 54. Segunda palavra-chave, número 54. Ok, faça um desconto para a amiga. Sim. Sim, branca. Ok? Segunda palavra-chave, número 54. Dúvidas? WhatsApp. Sabem que podem contar comigo ou com o Paulo para dúvidas. Ok? Portanto, bom fim de semana. Bom estudo. Ok? E próximo direto, segunda-feira. Próxima aula, segunda-feira. Ok? Boa noite a todos.